Alguma vez você já parou para pensar que uma pessoa que mora ao seu lado pode ter uma vida completamente diferente da sua? E eu não estou falando de questões financeiras não, eu estou falando de modo de vida, de criação e principalmente de consumo da cultura. Por exemplo, meu pai sempre gostou muito de filme, então aqui em casa sempre teve TV por assinatura e muitas fitas VHS quando eu era criança. Mas os roteiros desse filme eram sempre os mastigadinhos, que sempre explicava tudo ao telespectador, o famoso desliga cérebro. Temos que entender e aceitar o que está sendo explicado ali no filme, o que acaba limitando o nosso pensamento a uma coisa engessada. Ou seja, não nos é permitido pensar fora da caixa. E a maioria das narrativas são lineares, do tipo cronológicas, que explicam o começo, meio e fim, sem tirar nem pôr absolutamente nada da famosa jornada do herói. Daí, quando você está acostumado a esse tipo de narrativa, tanto em filmes quanto em músicas, quanto em livros, e você se pega no cinema da Fundação aqui em Recife, para dar um exemplo prático que aconteceu comigo, daí você vai no cinema da Fundação, vai assistir o quê? O Som ao Redor do Kleber Mendonça Filho, que de filme hollywoodiano e de narrativa linear não tem absolutamente nada. Bom, se você nunca ouviu falar nesse filme, ele foi elogiado por uma massa de intelectuais muito grande, o que causou curiosidade em muita gente, dessas pessoas que gostam de assistir esses filmes mais populares, e eu fui uma delas. Fui uma delas que saiu decepcionada do cinema, triste, cabisbaixa, porque não tinha entendido completamente nada do que a essência do filme queria nos passar. Então, fiquei tristinha. Daí surgem aqueles velhos comentários da pessoa que não captou a mensagem do que está sendo passado. O filme foi ruim, o filme não é essas coisas todas, menina. Então, o que tantas pessoas viram nesse filme? Tá, mas o que isso tem a ver com formas de vida e com o livro que a gente vai falar hoje? Bom, a questão é que quando a gente saca que a gente está vivendo dentro de uma bolha que padroniza uma forma de narrativa como sendo aquela que deve ser feita, como a jornada do herói, porque a jornada do herói é um padrão imposto que tem começo, meio e fim de história e tem um desfecho desse herói, tem o crescimento desse herói, porque muitas vezes a gente acompanha isso claramente. Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente foge disso e estoura essa bolha de padrões, ou a gente continua vivendo essa mesmice achando que tudo é problematizador e vamos participar agora de uma geração de mimimis. E o que isso tem a ver com o livro de hoje você só vai descobrir depois da vinheta. Vencedor do Pulitzer de 2011, A Visita Cruel do Tempo também levou para casa mais 3 prêmios. Na contracapa tem críticas muito positivas do The New York Times, da Time, The Washington Post, The Guardian e o The Oprah Magazine. Então assim, foi bastante elogiada. Os leitores que finalizam a leitura do livro de Jennifer Egan ficam apaixonados, extasiados, encantados. Também não é para menos, ela sabe o que ela está fazendo. A primeira coisa que você tem que saber desse livro é o seguinte: não espere uma narrativa linear, explicadinha, com tudo mastigadinho ali para você, muito menos personagens cativantes ou grandes amores. Esqueça tudo isso. Esqueça os livros românticos que você já leu. Abra sua mente para uma forma diferente de narrativa. Uma verdadeira experimentação, por assim dizer. Porque é exatamente isso que a Egan nos proporciona. Ela nos força a estourar a nossa bolha daquela narrativa desliga cérebro, sabe? Ela nos leva a outro patamar da reflexão. Não aquela que ela diz o que a gente tem que pensar, mas aquela que ela nos faz pensar sem nos dizer, apenas nos provocando. Dá pra entender? Bom, talvez você já esteja entediadíssimo com esse vídeo para procurar algo mais engraçado e já vai fechar a janela, mas não faça isso. Eu, se fosse você, ficaria aqui mais um pouquinho e me forçava a sair da minha zona de conforto para abrir a minha mente, talvez. Bom, se eu fosse você também, eu me arriscaria a comprar ou a pegar emprestado ou a baixar na internet, mas não faça isso que é pirataria, A Visita Cruel do Tempo, e esqueceria esse lançamento maravilhoso que eu estou doida para ler com essa narrativa linear que me faz confortável, feliz e contente. E pegaria esse livro e iria ler porque eu vou sair da minha zona de conforto. Porque isso aqui reflete nada menos que o quê? A vida real. Fantasia aqui não existe. Jennifer Egan nos apresenta vários personagens que de uma forma ou de outra estão interligados, seja ela direta ou indiretamente. Bom, são 13 capítulos, cada um com uma narrativa diferente e com uma ordem cronológica desorganizada. Então a gente pode conhecer um personagem no primeiro capítulo já mais velho e depois conhecer ele mais tarde adolescente, por exemplo. A impressão que dá é que a gente está lendo um livro de contos.
Bom, no penúltimo capítulo, por exemplo, a narrativa foi feita em apresentação de slides por uma criança de 12 anos, que foi o meu capítulo preferido, diga-se de passagem. E o mais interessante desse capítulo é que 13 músicas do rock internacional são avaliadas a partir do ponto de vista das suas pausas. Então, a criança que está narrando, que tem 12 anos, ela conta a história da sua casa, principalmente do seu irmão, que está fazendo essa análise das músicas, das pausas das músicas, e ele faz até gráficos, é tudo muito organizado, muito lindo. Inclusive, se você quiser conhecer essas músicas e ler o livro depois, ou ler o livro escutando essas músicas, vai ser bacana. O link da playlist que eu fiz no Spotify com essas músicas está aqui na descrição desse vídeo, se você quiser conhecer. Apesar desses personagens não terem ligações diretas certas vezes e viverem vidas completamente diferentes, eles estão no mesmo ramo, o da música. O mercado fonográfico, por vezes cruel e instável, foi o cenário perfeito para mostrar como o tempo pode mudar as pessoas, as crenças, os costumes. Ou em como um astro do rock pode aparecer e desaparecer em apenas um piscar de olhos, ou em como uma adolescente drogada cleptomaníaca pode crescer, virar adulta, ser mãe de 2 filhos, ser casada e ser psicologicamente sã. Histórias que se cruzam sem o mínimo de empolgação ou expectativa e que mostram nada menos que a vida real. Então, se você for ao livro de Egan esperando uma narrativa hollywoodiana ou aquela coisa fechadinha da jornada do herói, desista, porque ela nos leva a outro patamar. Sente, abra sua cabeça e espere as várias reflexões que vão surgir sem você nem ao menos esperar. Aproveita para dar um curtir nesse vídeo se você gostou, para compartilhar e para se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso. Se você se interessou pelo livro e quer ajudar o canal com uma pequena comissão, é só comprar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Um beijo e até a próxima!